segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de xadrez Denise Mendonça, de volta para mais uma aula da nossa querida escola Triângulo PH. Então, turma, vamos entender uma situação sobre rock. O rock, ele é um movimento especial, como eu já havia falado anteriormente, que ocorre entre o rei e a torre, mas existem algumas condições para que esse movimento seja executado de forma correta, tá? O rei e a torre tem que estar na sua posição inicial, não pode ter sido movimentado e ter voltado para a posição, ele tem que estar sem ter sido movimentado, de jeito nenhum. O rock pode acontecer para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou seja, um rock grande ou um rock pequeno, ou vice-versa, tá bom? Você só pode escolher uma opção de rock. Se você faz o rock pequeno, não pode fazer o grande, porque já vai ter movimentado o rei. E a mesma coisa acontece com o rock grande. Se você tiver feito ele, não pode fazer o rock pequeno, tá? Além de não ter movimentado o rei e ou a torre, também não pode ter peças entre eles. Então tem que retirar, antes de fazer o rock, tem que retirar cavalo, bispo, dama, se for o rock grande, tá bom? Rock maior. E não pode ficar essas peças entre eles, senão não tem como fazer o rock. O espaço tem que estar livre, tá bom? Outra situação é que o rei não pode estar em xeque. Eu fiz uma colinha aqui, uma anotação para não esquecer de nada. Eu sei de cabeça, mas às vezes, né, bate uma insegurança, mas não liga para isso não. O rei não pode estar em xeque. Então, se o oponente está colocando meu rei em xeque, mesmo que eu possa, que não tenha peça entre o rei e a torre, mesmo que o meu rei não tenha sido movimentado nem minha torre, eu não poderei fazer o rock porque o oponente me colocou em xeque, tá bom? E a outra condição, a menos usada até, mas tem que ser usada porque é regra, é o caso de que eu posso, né, eu tenho a opção de fazer o rock, eu não estou em xeque, mas na passagem do rock tem uma peça ameaçando uma das casas para onde o meu rei vai passar. Então, se o rei vai passar numa casa ameaçada onde ele irá ficar em xeque, estou falando só de passar, não estou falando de ficar, tá? É claro que se você for fazer o rock e o rei for ficar em xeque, não tem como fazer o rock, tá bom? E muito menos se eu quiser fazer o rock, mas o rei vai passar numa casa onde ele vai estar em xeque naquele momento de passagem, também não é possível fazer o rock. Então, o que eu vou utilizar para mostrar para vocês de uma melhor forma? Um trecho do meu vídeo da semana passada, que eu fiz na escola, no tabuleiro de xadrez que é pintado no pátio, tá? E também vou mostrar essas situações no aplicativo de xadrez que eu utilizo, que é o Chess Prince, tá bom? Então, eu espero que vocês, com todas essas imagens, com todas essas situações que eu vou colocar para vocês no tabuleiro da escola, do pátio da escola, e também no aplicativo, onde eu vou poder explicar mais situações para vocês. No aplicativo vai ser um pouco melhor, eu já vou colocar na situação do rock. Então, queridos alunos, a situação é a seguinte aqui no aplicativo agora. Vocês podem notar que lá nas peças pretas não tem peça nenhuma entre o rei e a torre. Então, se eu toco na torre, aparece duas casas de um lado. Se eu toco na outra, aparecem três casas. Então, onde aparece três casas, tá me dizendo que ali é o rock grande, é o rock maior, tá? E onde eu toco na torre e aparecem apenas duas casas, é o rock menor ou pequeno, tá bom? Lembrando que para realizar o rock, no caso das pretas, já tem possibilidade de realização. Porque não tem peça entre o rei e a torre, ao contrário das peças brancas, que nas peças brancas tem peça
entre o rei e a torre, do lado do roque menor, do roque pequeno, que tem um cavalo, né, atrapalhando a realizar o roque. E no lado do roque grande também tem um bispo ali. Então, as peças brancas não podem rocar agora, ao contrário das pretas, que podem escolher. Vocês estão vendo agora que tem um pontinho azul. É para onde o rei vai, tá? Esse pontinho azul está dizendo que é para ali que o rei vai se movimentar e a torre vai passar para a posição da dama, né? Então eu vou realizar o roque grande aqui, tá vendo? O rei passou para onde estava aquele pontinho azul, vou retornar, ó, vou tocar no rei de novo. O rei foi para onde estava o pontinho azul e a torre foi para a posição da dama, na letra D de dama, tá? Então eu fiz o roque grande e agora eu vou tocar no rei de novo e vou lá no pontinho azul e vou tocar para fazer o roque pequeno, tá bom? Como eu falei para vocês antes, nessa posição que agora está as brancas, não é possível efetuar o roque. O que é o roque? É um movimento de defesa do rei e ataque, né, da torre devido à posição estratégica que ela fica, no caso do roque pequeno, próximo ao meio do tabuleiro, e no caso do roque grande, praticamente também no meio do tabuleiro, tá bom? Dá mais agilidade a essa peça. No caso das brancas, antes de eu efetuar o roque, eu tenho que limpar a área do rei e da torre, né? Eu vou passar essa peça para cá das pretas e vou tirar o cavalo da direção. Então, nota-se que no caso das brancas, acontece uma situação diferente. Porque eu falei para vocês que se o rei for passar numa casa que ele está ameaçado, que ele vai ficar em xeque, ele não vai poder fazer o roque. Isso vai acontecer agora, ó. Se eu tocar no rei... Cadê? No rei. Peraí. Mover aqui para tirar. Tá. Tenho que mover as pretas primeiro, desculpa. E se eu tocar no rei, nota que... Vocês podem notar que eu só vou poder fazer o roque grande aqui nesse caso. Mas, tia Denise, por que no caso das peças pretas apareceu o roque para os dois lados e no caso das brancas não está aparecendo o roque para os dois lados? Porque esse cavalo preto, que eu estou fazendo um lance inválido aqui porque não é a vez dele jogar, não vai possibilitar que o rei vá para a direção onde está a torre no roque pequeno. Porque ele, quando descer aqui, ele vai para a letra G, não, da letra F, né? F1. E aí ele não vai poder permitir que o rei passe por aquela casa. Se ele está defendendo F1 e também está atacando a torre nesse momento, o rei não pode efetuar o roque com essa torre. Mas, já que eu não posso fazer o roque pequeno, como foi o caso das pretas, eu posso tranquilamente fazer o roque grande, tá bom? Então, eu vou retornar aqui e vou colocar outra situação para vocês. Numa situação em que o rei está em xeque. Vou mostrar para vocês agora, ó. Vou voltar o bispo para cá e vou colocar essa dama preta na direção do rei branco. Vamos notar que no aplicativo o rei ficou com um quadrado vermelho em volta dele, né? E aí, se eu tocar no rei, a única opção que aparece para ele, já que o cavalo está defendendo a casa da letra F, só aparece a opção do rei ir para o local da dama, né? Para a casa da dama, a casa inicial da dama, que é a letra D1, tá bom? Então, poxa, não aparece a opção de roque. Mas, tia Denise, eu tenho livre o lado do roque pequeno e o lado do roque grande. Por que eu não posso fazer o roque? Porque uma das condições para fazer o roque é que o rei não esteja em xeque. Se o rei está em xeque, vou colocar aqui de novo para vocês. Se o rei está nessa posição de xeque,
ele não vai poder rocar de jeito nenhum. Mas, tia Denise, como é que eu vou lembrar disso num tabuleiro, já que eu jogo na minha casa com meu pai, com meu irmão? Gente, é só vocês terem em mente que para realizar o rock, o rei não pode estar em xeque de jeito nenhum. E nem passar por uma casa que tem a peça do adversário defendendo. Tá bom? Então, relembrando as condições para acontecer o rock. Vou retornar aqui e vou fazer outra jogada. Pronto. Vou até também tirar esse cavalo dessa posição para que o rei não fique em xeque. Então, relembrando, não pode ter peça nenhuma entre o rei e a torre. O rei e a torre tem que estar na posição inicial, onde eles começaram o jogo, sem ter sido movimentados e retornados. Eles têm que estar na casa inicial onde eles começaram, tá bom? Não podem ter sido movimentados. Também o rei não pode estar em xeque e o rei não pode passar por uma casa onde está sendo defendida por uma peça do adversário, tá? Então, explicando tudo isso, turma, eu espero que vocês utilizem o rock sem medo, errando, acertando, não importa. Eu levei um bom tempo para entender o rock, né? Quando eu aprendi xadrez, eu aprendi sozinha e eu não sabia fazer o rock, não. Quando eu fiquei sabendo que existia esse movimento, eu quebrei a cabeça para poder entender, para saber como é que ia acontecer. E aí, quando eu comecei a entender e logo em seguida eu comecei a dar aula de xadrez, eu fui fixando mais esse aprendizado para mim e utilizando o rock mais vezes, tá? Então, não tenho medo de errar, vou fazer com o rock maior das peças brancas. Nas peças pretas eu utilizei o menor, tá? Não tenho medo de tentar, de acertar, de errar. Continue tentando, né? Eu quero que vocês entendam bem esse movimento. Vou procurar explicar mais vezes e assim que nós retornarmos para a nossa querida escola, lá para o Ceanglo PH, para nossas aulas presenciais, eu vou dar mais ênfase a isso aí e garanto a vocês que vocês vão aprender e vão utilizar, tá bom? Quem tiver dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Pode também se inscrever no meu canal, no Checkmate Denise Mendonça, tá bom? Pode escrever lá nos comentários, o comentário é aberto para todos que são inscritos do canal, todos que me dão essa honra de poder ensinar xadrez no YouTube. E eu espero que vocês tenham entendido, turma. Um beijo para vocês. Até a próxima aula, pessoal.